Vamos ler do capítulo 20 de João, os versículos 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Encontramos aqui Jesus aparecendo para os discípulos. Ainda naquele primeiro dia da ressurreição, a data é clara, é apresentada logo no versículo 19. Era tarde do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E Jesus aparece para os discípulos, que estavam num local com as portas fechadas. As portas estavam fechadas. Quando nesta versão diz cerradas as portas, significa as portas estavam fechadas. E ele se apresenta a eles e diz a palavra no meio deles. No meio, porque Jesus é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, o foco é Cristo, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro de tudo. Para ele convergem todas as coisas. Ele é o Deus Criador. E ele é o Deus Redentor, Salvador, Libertador. Então ele é o Senhor de tudo. Ele é o centro. Esta posição central mostra a sua soberania divina ali. Imagine os discípulos. Que susto tomaram quando o ouviram. E o Senhor os sauda. Paz seja convosco. Shalom. Shalom é uma paz que excede todo o entendimento. Não é simplesmente um sentimento de quietude. É algo muito mais profundo, muito maior, muito mais abrangente. É uma paz que excede o entendimento, a compreensão humana, que não está firmado no que os olhos veem, que não está firmado nas circunstâncias. É uma paz que está firmada na presença de Deus, na certeza desta aliança. E ali estava o Senhor, a presença dele traz esta paz. Ele ministra a paz. Ele abre a boca e libera a paz sobre eles. Eles necessitavam de paz. Esta paz, que é a paz que vem de Deus, implica em que tudo está no seu devido lugar, em perfeita harmonia e equilíbrio com a vontade, com o propósito de Deus, com os planos de Deus. Não tem nada fora do lugar, não tem nada quebrado, não tem nada incerto. Tem a convicção da plenitude, da presença, tem a fortaleza do Senhor. Essa é a paz. Essa é a paz que foi ministrada naquele momento para aqueles homens e mulheres que estavam ali trancados, receosos, atemorizados, não sabiam o que poderia acontecer com eles. E a paz vem e invade a alma. Era o que eles necessitavam. Deus sabe o que nós necessitamos. E Ele libera para nós aquilo que nós necessitamos. E a liberação foi exatamente disso, de paz, de quietude, para desfazer a tristeza, a dor, a angústia, o temor. Tudo ali é desfeito com a presença do Senhor e com a liberação da paz. E disse isso o Senhor. E o versículo 20 diz que ele mostrou as suas mãos e o seu lado. Há uma identificação. Mais uma vez, o Evangelho de João mostra a questão da identificação. E Jesus estava dizendo: sou eu mesmo.
Parece incrível, mas sou eu mesmo. Olha aqui, aquele que foi crucificado. Olha as marcas da cruz, nas mãos e no lado. Mostrou para eles. Apresentou os sinais no seu próprio corpo. De forma que a ressurreição é real. E na ressurreição, ela não é imaginária, ela não é espiritual. Na ressurreição, o corpo físico se transforma em corpo de glória. Por isso ele entrou naquele local com as portas fechadas, porque não há limite. A matéria não é uma matéria limitante, é uma matéria de glória. E vai aonde quer. E é isso. Aquele corpo físico testificava a realidade da ressurreição. Que a ressurreição é real. Era verdadeiramente Jesus, o corpo dele, não a imagem, não um sonho, não uma visão. Ele próprio estava ali, do seu corpo. Ele apresenta isso. Isso aqui é o clímax. Isso aqui te remove e refuta toda mentira de que a ressurreição foi espiritual. Ela não foi nem será espiritual. Ela será dessa transformação. Ela vai trazer essa transformação do que é físico para um estado de glorificação do que é físico. Nós sabemos isso. Em Coríntios, capítulo 15, está escrito que o que é corruptível, isso também vai acontecer com todos os homens, vai se revestir, vai ter uma transformação, e é isso que Jesus apresenta aqui. Esse é o clímax que aconteceu. Eles se alegraram, se encheram de alegria, não havia mais motivo para tristeza, para angústia, para temor, porque o Senhor estava ali. Era o suficiente. Então diz a palavra que eles se alegraram vendo o Senhor. Cada palavra das Escrituras tem peso, peso de significado, peso de glória aqui, peso. E o Senhor sauda outra vez, a paz esteja convosco. A dupla saudação de paz, shalom. Essa dupla salvação, ela vem seguida aqui de um comissionamento, de um envio, porque Jesus diz assim: como eu fui enviado pelo Pai, eu também envio vocês. Ele é o enviado do Pai, e agora, como enviado do Pai, ele envia os discípulos. Ele estava falando com os discípulos, os 11 e mais alguns, possivelmente, que estavam ali. E eles ouviram isso. Então, essa saudação dupla é uma comissão apostólica, apóstolo, aquele que envia. E ele estava enviando agora. Esse é o alicerce desta paz. Eu faço isso. Eu me responsabilizo pelo envio, pela missão. Vocês receberão autoridade e a capacitação para exercer essa missão. É isso que o Senhor está falando aqui para os discípulos. E nós vamos ver que essa capacitação ela vem. Logo em seguida, o Senhor assopra sobre eles e comanda: receber o Espírito Santo. Mas o que é isso? O que é que Jesus está fazendo aqui? Está trazendo vida para o Espírito. É uma nova criação. É um novo ciclo que se inicia. E esse novo ciclo é a nova criação. Quando Deus criou o homem, soprou em suas narinas. Sopro. É o Espírito Santo, o vento. Lembra quando Jesus falava com Nicodemos, ele trazia metaforicamente a figura do vento, simbolizando o Espírito Santo. E aqui é o vento do Espírito. Recebam vida. Recebam vida. Porque quando o homem caiu, ele ficou morto em seus delitos e pecados. Morto espiritualmente. Havia uma vida biológica, já falamos sobre isso. Mas estava morto espiritualmente. Agora, andaram com Jesus.
Mas ainda a obra não tinha sido consumada, o preço não tinha sido pago lá na cruz, o sacrifício, vida por vida, não tinha acontecido. Depois que a obra é consumada, Jesus vem e diz: agora recebam vida. Vida de Deus, ou Zoe, vida de Deus para vocês. Recebam. Eles foram vivificados ali. Então, tudo que eles não entendiam, quando esse é o novo nascimento. Quando há um novo nascimento, há uma abertura de sentidos, de entendimento para as coisas espirituais. Porque, como está escrito, o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo. E então aqui o Senhor vai e assopra vida. E com este assopro também vem uma autorização para exercer a missão. Esta é a autoridade delegada. Autoridade delegada significa o Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade, dá ao outro, delega ao outro a permissão para usar a sua autoridade no seu nome, para ser representante do seu nome. E essa autoridade está bem clara aqui no versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Vamos entender isso aqui. Não significa que agora nós vamos dizer, você não está perdoado. Não, nós vamos falar de perdão, de reconciliação. E o discípulo fala disso. Esta é a mensagem das boas novas. Há uma esperança de reconciliação com Deus Todo-Poderoso, com o Criador, através do perdão que vem dele. O perdão não vem de nós. Nós já recebemos perdão. Então agora o perdão vem de Deus. O perdão, temos a missão de declarar o perdão no nome de Jesus, mostrando a necessidade de arrependimento. A mensagem do Evangelho será sempre a mesma: arrependam-se e creiam no Evangelho para receber o perdão de Deus e a vida de Deus. E é isso que está escrito. Nós encontramos aqui neste versículo 23 a verdadeira natureza do perdão. E este versículo é correlato com o que Jesus tinha ensinado aos discípulos. Está registrado em Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18. Que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui. Essa é a natureza do perdão. É ata ou desata. Quando o perdão é liberado, há uma libertação na pessoa que libera o perdão, na pessoa que recebe o perdão. Desatou. Se não for, se o perdão é retido, é isso que está aqui, perdão retido, então não há libertação. Atar e desatar, ligar e desligar. Olha as armas que o Senhor dá. Olha a autoridade que temos no nome de Jesus. Observe que temos isso, como os discípulos receberam ali, todo aquele que é discípulo tem a autoridade delegada, dada pelo Senhor. Pode atar e desatar. É claro que a autoridade delegada também traz consigo a responsabilidade. A responsabilidade de agir de acordo com a vontade do Senhor. A responsabilidade de estar em linha com os propósitos e com o plano de Deus. Assim como Deus, ali em pessoa, comissiona os seus discípulos, preparando-os, dando-lhes a preparação, a autoridade. Isto é também para aquele que crê. Estamos repetindo já aqui. Creia. Como os discípulos foram enviados, somos nós também enviados, com autoridade delegada, com a responsabilidade de saber usar esta autoridade, no nome de Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, em Cristo Jesus.